Seja bem-vindo ao Projeto 929. Aqui tem aula gratuita de segunda a sexta para trazer conteúdos aí te ensinando a ter mais saúde física, emocional e espiritual. Hoje o tema vai ser conflitos entre pai e filhos. Essa semana a gente já falou sobre conflitos entre pais, o pai e a mãe com os filhos, e a gente veio abordando agora separado. Ontem falamos sobre o conflito de mãe e filhos. Inclusive, se você desejar assistir, você que não participou aqui, pode assistir, já está disponível no YouTube, no canal da Thelma Mendes. Vão lá Vai. assistir, compartilhar. Deixe o comentário de vocês também, deixe o like. E hoje vai ser sobre pai e filho. E eu sou a Nayane Paz. E eu sou Thelma Mendes. Estou aqui para dividir conhecimento altamente transformacional com você nos próximos 50, 60 minutos. Os conflitos das travas específicas que são mais relacionadas a pais. Ontem falamos sobre mãe e agora eu quero que você comece aí falando a importância de ressignificar com o pai, porque muitos acreditam que não precisam. Eu já falei aqui anteriormente que eu achava que eu não tinha nada para resolver. Na verdade, eu esqueci, né, da parte que eu não gostava, do que eu não gostei lá da minha infância, e só fui conforme algumas coisas na minha vida, principalmente financeira, estava travada. E, inclusive, eu tinha até um problema de inchaço. Foi devido a uma coisa, ontem eu conversando com o Wagner, foi levando a outra por conta dessa percepção que eu tive de criança com meu pai. Aí depois ajuntou um conflito com a minha mãe, que eu tive dessa percepção com meu pai, que foi me dando esse inchaço. E escassez, sabe? Eu sofri muito com isso. E como que é incrível, e às vezes a gente acha que não tem. Principalmente igual eu que tive um pai, tem um pai assim, sabe, que sempre tratou nós como princesas. A Thelma fala isso, o pai bonzinho também traumatiza, né? Traumatiza mesmo, mas a gente não pode olhar nossos pais também com dó, né, Thelma? Não pode ter dó ou pena Não. dele. E Esse é o acontecia. desafio, né, Nayane? O desafio é esse, é aprender como olhar de forma correta para os pais para poder se curar e prosperar. Assim, Não cabe julgamento e também não cabe aquela sensação de pena. Ai, tadinhos. Ai, coitado do meu pai, tão simplesinho, tão bobinho, não sabe colocar preço no serviço. Qualquer um passa a perna nele. Ai, a gente já sofreu tanto. Ai, meu pai é tão bobinho. Ai, me dá uma dó, sabe? A minha mãe também, ai, coitada, não consegue pegar nada. As pessoas jogam indireta, sabe? Então, esta percepção sobre os pais ela ela é muito sorrateira e ela trava a vida de muitas pessoas. Ela sabota uma vida inteira. Porque as pessoas pensam assim, Nayane, eu não tenho nada contra. Eu tenho é pena. aham, Tadinho. Né? aham. Eu tenho é pena dos meus pais. Agora, por que que isso sabota a vida de uma pessoa? Porque elas desconhecem esse segredo que o terceiro DNA traz, que os meus pais estão em mim, que é importante eu imergir nisso e mudar o meu olhar para com eles de forma consciente, que o terceiro DNA, ele faz com que o nosso consciente aqui, que ele é bem pequenininho, né, 3% diante da vida, o nosso consciente, quando a gente desperta o terceiro DNA, ele vai no subconsciente e traz para a consciência. Que a nossa inteligência todinha está no subconsciente. E aí a gente descobre como mudar o olhar para esse pai, que pode ter sido abusador, pode ter sido um homem violento, pode ter sido um alcoólatra que faltou com responsabilidades, pode ter sido aquele papai que trabalhava todos os dias, que as pessoas no final do dia falavam assim para ele: ô fulano, hoje eu não tenho dinheiro para te pagar, leva uma garrafa de leite. E ele pegava a garrafa de leite e vinha embora. Pode ser que o teu pai foi assim. E esta visão sobre o teu pai é que tem que ser mudada, tem que ser ressignificada e reprogramada. Todas as pessoas no terceiro DNA já entenderam isso, né, Nayane? A importância
de olhar para o pai sem julgamento e sem dó, sem Uhum. pena, né? Isso mesmo. O pessoal tá falando aqui, perdi um tempo procurando a live. A Silvia disse. É que hoje a gente já começou falando, nem perguntei para a Thelma se hoje ela ia ter cliente, mas provavelmente sim, né? Tá muito É, corrido esses dias, né? Muito. tá. Tem E muita gente na fila de espera, muitas pessoas esperando, pedindo, Nayane, assim, por favor, se aparecer alguma desistência, coloca eu e tal, porque tem uma fila, tem uma agenda e tem uma agenda de espera, que são só pessoas que aceitam encaixe a qualquer momento. Graças a é, Deus. E para isso. todas essas pessoas que não conseguem agendar, Nayane, é importante falar aqui que para vocês tem o terceiro DNA. Para vocês que não conseguem uma agenda direto comigo, não conseguem um atendimento individual, tem o terceiro DNA. Mesmo vocês que vêm para o primeiro atendimento comigo, eu sempre vou falar para você, você quer aprender autocura para a tua vida? Então é o terceiro DNA. É um método que ensina a autocura integral para você. Mesmo quando você vem para a sessão individual. Tanto faz você vir a primeira vez, como você, que já está dentro do terceiro DNA, e aí quer uma sessão individual. Isso também acontece, Nayane. Ontem uma pessoa falou, ai, me desculpa, eu tô falando com você, ai, não pensa mal não, tá? É que eu tô no terceiro DNA, mas eu tô querendo uma sessão individual com você. A pessoa se culpando. É Uhum, normal, quando você está diante de tanto conhecimento, você querer vir para uma conversa de outro nível. É uhum. normal você estar dentro do terceiro DNA e querer uma sessão individual. Uhum. É normal, tá E bom? você falar isso até mesmo para as alunas, para os alunos e para quem for vir também, para eles já entendendo, gente, a gente está em constante evolução e, como a Thelma falou, vai ser um outro nível de conversa. Eu cheguei ali com os meus problemas e tal, mas agora eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo e vai ter coisas que eu falar, opa, e agora isso aqui é grande e vou trocar uma ideia ali com ela, por que será que meu corpo está reagindo assim? É outro nível, é outro nível. E por isso, e muitos, o que que eles fazem? Não tem como passar, os alunos que estão no terceiro DNA, não tem como passar ali uma consulta com você, eles revisam, ficam revisando as aulas, voltam. Isso. Ou ficam atentos ao grupo de alunos, onde você anuncia ali a aula ao vivo, né? Que até, Nayane, é importante falar para todos os alunos que estão aqui ao vivo e vão vir depois para essas aulas adicionais, que provavelmente amanhã vamos ter um encontro, né? Sim, Um encontro ali para todos os alunos do terceiro DNA, um encontro ao vivo pela manhã. É quase 100%, né, Nayane? De certeza que vai dar para ter amanhã cedo, né? sim, eu vou já colocar o aviso hoje mesmo no grupo para eles. Perfeito. Então, já contou surpresa para vocês, então vocês já vão se programando para participar amanhã. Porque Que vai. essas aulas aqui são aulas complementares, adicionais, né, para abençoar todas as pessoas que estão dentro do terceiro DNA e também deixar transbordar a bênção para as pessoas que não estão no terceiro DNA, para elas sentirem o gosto do que é, né? E todas as pessoas também entender o que é que vão encontrar de forma mais integral dentro do terceiro DNA. Terceiro DNA significa a autocura integral, corpo, mente, alma e emoções e espírito. Você dificilmente vai ver uma abordagem dessa. Eu, às vezes, até procuro abordagens parecidas com o terceiro DNA e não tem, é ímpar, é único. A autocura integral ensinada para você. Você aprendendo a curar o seu corpo, aprendendo que emoção afeta a alma, aprendendo sobre pensamento que cria realidade, aprendendo que você sempre vai criar mais do mesmo, mais do que tem dentro de você, enquanto você não curar, as coisas só se repetem. Por isso que você vê famílias com filhos e netos repetindo ciclos, repetindo padrão. O que é um padrão, Thelma? O que é um padrão? Padrão é tudo aquilo que você luta para eliminar da tua vida e não consegue. Você tem rejeição para aquilo, você sabe que aquilo é ruim, que aquilo está te fazendo mal, está fazendo mal para as pessoas que você ama, mas você não consegue parar, é um padrão. E dentro do terceiro DNA você aprende como encerrar isso.
como encerrar o padrão. A Silvia tá falando, sim, é verdade, sou do terceiro DNA. Já ressignifiquei com meu pai e foi lindo a minha cura. Olha que interessante. Ontem, mais uma aluna chegou no WhatsApp e falou comigo, Thelma, incrível, eu quero contar uma coisa para você. Eu voltei no início da aula, ela já estava lá na frente. Eu voltei e consegui ressignificar com meu pai, Thelma, e foi totalmente diferente. Inclusive, ela já tinha passado por sessão individual comigo. Na sessão individual, que ela se apaixonou e quis entrar no terceiro DNA. Ela falou, foi diferente da ressignificação que eu fiz com você, foi diferente da primeira que eu fiz. Thelma, eu consegui acessar um lugar no meu coração que eu não sabia o bloqueio que eu tinha com meu pai. Eu tô leve. Thelma, eu tô recuperando totalmente a minha identidade, entendendo quem eu sou. Detalhe, esta cliente, essa paciente, ela já vinha de tratamento com acompanhamento com psiquiatra há mais de 7 anos com psiquiatra, e já tinha passado por vários psicólogos. Quando eu comecei a atender ela, desde a primeira sessão, ela já veio se identificando, eu sou anormal, eu tenho problema de cabeça, eu não sou normal. Eu tenho neurose, eu tenho psicose. Eu disse para ela, você é normal, porque a cura está dentro de você. Você só vai encontrar o padrão para se normalizar. Ontem eu falei, você lembra que desde a primeira consulta que você veio comigo, eu olhei nos seus olhos, aqui, tá? Desse jeito. Ela está, acho que, quase 1.000 quilômetros de mim. Eu olhei nos seus olhos e falei para você que a cura estava dentro de você, que você é normal sim. O que está acontecendo na vida da gente por um período de tempo não pode identificar quem somos. A gente não pode deixar que o que está acontecendo no momento rotule quem nós somos. Tem pessoas que vivem 10 anos com um comportamento horrível que iniciou lá em um abuso. Mesmo que ela viva 10 anos com esse comportamento horrível, não significa que ela é aquilo. Se você está depressivo, depressiva há 2, 3 anos, não significa que você é assim. Tão choroso, tão negativo, tão agressivo, tão agressiva. Você não é assim, você está. Agora, independente da doença que você tem, já está aprendendo aqui que o que nós somos hoje é reflexo do passado. Tudo que nós somos hoje é reflexo do passado. Por que tem pessoas que têm passado horrível, com pais horríveis, com pais agressivos, abusivos, ou com aqueles pais perfeitos para a sociedade, mas que têm duas caras, que também causam transtorno nos filhos, que é quase imensurável. O pai que é bom para todo mundo, que é mal para a família e obriga a família a manter a máscara dele de bondade. E causa transtorno para os filhos, causa alteração. E por que muitas pessoas que passaram por isso hoje têm uma vida maleável, conseguem levar a vida? Outras estão nas prisões. Outras pessoas que passaram por essa vida estão replicando situação igual ou pior. Porque depende da forma que a gente consegue olhar para esse passado. Depende do espaço que eu dou para isso dentro de mim. Depende do tanto que isso cresceu dentro de mim. E se fez com que eu ficasse mais negativa, eu ficasse mais raivosa, que eu ficasse menos crente em quem eu sou, no direito de vida que eu tenho. Depende de como eu olhei para esse passado, como que eu sinto isso. Se geralmente, pessoas que têm o senso de merecimento e pertencimento mais afetado são as pessoas mais travadas na vida. O terceiro DNA explica que quando você cura o teu senso de merecimento, quando você cura o teu senso de pertencimento, aí você está curando a sua vida. Dentro do terceiro DNA, você aprende isso, tá? Então, independente do passado, você existe, você tem alma. E dentro do terceiro DNA, você também aprende por que você passou pelo que passou. E como reverter tudo isso em poder e em força. Né, Nayane? Então, você perguntou para mim ali como que as questões com o pai travam a vida. Olha, o pai, com a mãe,
Foi isso que você perguntou, né? Daí você Para falar dos dá, conflitos com o pai. você conectarem, você dá exemplos de coisas que travam a vida, que a pessoa tá ali com a vida travada, você já começou falando alguns, né? Mas dê exemplos, assim, alguns específicos, se você lembrar de alguma história de alguém e ela não imaginava que poderia ser um conflito com o pai, aí você dê esses exemplos para as pessoas se conectarem, para elas perceberem, ai, nossa, realmente fez sentido, então eu devo ter algum conflito com meu pai, ou às vezes a pessoa não percebe, né? Que Certo. aquilo é. E antes, Certo. Eu vou dar um exemplo, então, de uma mulher que tem conflito com o pai, o que pode acontecer na vida dela, lembrando que a variável é muito grande, porque nós somos seres individuais, com capacidade e habilidade de percepção diferente. Entendam isso. Muitas pessoas vão ali e comentam os meus vídeos e falam: você não pode ser assim, você está generalizando. E aí eu vou lá e explico com amor. Eu estou falando com uma visão sobre esse caso. Agora, eles falam, não, tem mulher que não tem pai, que o pai abandonou, o pai traiu, e são boas mulheres. Você está generalizando, você não pode fazer isso. E eu digo ali, eu expliquei para várias pessoas ali, eu estou falando que a mulher que tem ferida com o pai vai ser uma pessoa difícil de conviver, vai ser uma pessoa desafiadora. A mulher que tem ferida com o pai. Não significa que o pai abandonou ou violentou ela, ou traiu muito a mãe, e hoje ela é boa, que o que eu falei é mentira. Significa que ela está no processo de cura ou já é curada. Até eu disse para um psicólogo ou psiquiatra que questionou, ele foi até brando, mas ele questionou ali. Eu disse para ele: ei, é possível ser curada? Eu tenho centenas e centenas de casos de mulheres que tiveram passados horríveis com o pai e hoje estão ressignificadas e curadas. São esposas amáveis e dóceis, conseguiram entender o que passava pela mente delas e hoje são boas esposas, companheiras, ombro a ombro. É possível, sim. Então, olha, eu vou dar exemplo, lembrando da variável. Uma mulher que tem uma ferida com o pai, que, por exemplo, o pai, ele nunca atentou contra a integridade dela, ele não abusou dela, mas esse pai traiu muito a mãe. E ela conviveu com a dor da mãe desde pequenininha, talvez desde o ventre, vendo a mãe sofrer, chorar, ou vendo o pai humilhar a mãe, vendo o pai ameaçar a mãe, fazendo a mãe calar. Um caso que está vindo na minha mente agora é de uma mulher que eu atendi, que ela disse que o pai saía para beber e todo mundo ficava tenso, ela e todos os irmãos e a mãe, e eles ficavam tensos e eles iam dormir, mas não podia fechar a porta. Tinha que deixar a porta assim que o pai chegasse bêbado, mas entendesse que a porta estava aberta para ele, porque se ele percebesse que alguma coisa estivesse escorando a porta, ele quebrava a porta. Ele entrava para dentro quebrando tudo. Então, ela disse que não lembra de ter pratos na casa, não podia ter nada de vidro, ele quebrava tudo. Ele quebrava móveis. Então, ela lembra de passar muita vergonha, com 5 aninhos já, passar vergonha, porque as pessoas acendiam o lampião nas casas, porque acordava com o quebra-quebra que o pai fazia. E ela lembra da mãe ficar tremendo, e eles ficarem tremendo, e o pai chegar na mãe e falar para ela: fala alguma coisa. E às vezes com a faca na mão, só esperando que a mãe falasse alguma coisa para ele agredir a mãe. E a mãe ficava em silêncio, a mãe ficava quieta. E ela lembrando disso. E esse pai falando: fala alguma coisa. Empurrava a mãe caía, levantava. O que aconteceu? Ela não lembra desse pai ter agredido ela nunca. Mas foram anos e anos com a mãe sendo agredida, ameaçada, com faca encostada no pescoço, com a mulheres chegando na porta, humilhando a mãe dela, falando que tinha filho, que estava grávida no mesmo tempo que a mãe estava. Então, ela não sabia que estas coisas era a raiz de hoje na vida adulta, ela ter casado, ela casou antes dos 20 anos, com uma pessoa que ela tinha que fazer a vida, os dois tinham que estudar, os dois tinham que construir, e ela sabia disso.
Mas já logo no início do casamento, ela começou a ficar muito irritada, porque o salário era pouco, o dinheiro não dava, ela começou a ficar nervosa com ele, e eles foram fazendo financiamentos, e até que compraram uma casa, compraram uma moto, e ela não estava feliz, e aumentou para um carro, mas aquela casa não estava bom, e daqui a pouco ela engravidou, e sempre muito brava, muito nervosa, ele sempre tentando agradar ela, e ela percebendo, mas espera aí, ele faz de tudo por mim, ele faz de tudo, eu não consigo ter alegria, estando cada vez mais brava, cada vez mais triste, tentando controlar e cada vez mais aumentava o nervosismo dela, porque ela estava vendo que estava fazendo feio, mas não conseguia mudar. Ele estava falando para ela com todo respeito: olha o que você está fazendo, você não está me ajudando, você não está me valorizando, você está me ofendendo, você está tirando a minha liberdade. E ela: eu entendo isso, só que eu não dou conta de mudar. E isso foi ampliando, ampliando muito, a ponto de ficar extremamente irritada em casa, a ponto de querer agredir, de gritar com ele, com o filho, e sentir que estava precisando de ajuda. Só na terapia que ela conseguiu descobrir que ela perdeu totalmente, totalmente a admiração pelo pai, pelo que o pai fazia com a mãe. E sabe o que acontece quando a gente julga o pai e a gente perde a admiração? A gente pode repetir esse comportamento. E ela estava sendo o pai no relacionamento. Ela agora estava sendo como o pai dentro do relacionamento dela, travando. Nada que vinha estava bom, nada alegrava ela, o tempo todo nervosa, agressiva, com palavras, ficando com um transtorno de ansiedade, ficando com características depressivas o tempo todo, não conseguindo se realizar na faculdade, nem no serviço que a faculdade colocou ela. Ela estava repetindo o pai. Peraí, mas ela nem sabia que tinha ferida com o pai. Ela só descobriu isso dentro da terapia integral sistêmica. E quando descobre, quando entende, meu Deus, eu estou repetindo o meu pai, eu estou travando o meu casamento, eu estou colocando meu marido na mesma situação que meu pai colocava a minha mãe. E o que precisa? Precisa de uma mudança de percepção, que ela não sabia nem que existia isso e que ela também não sabia fazer sozinha. Então, dentro da primeira sessão, ela já conseguiu fazer isso, para trazer consciência. Então, as pessoas percebem, muitas pessoas percebem que estão fazendo errado, que estão travando a vida, que estão adoecendo o filho, adoecendo o marido, que estão doentes, muitas percebem, mas não sabem o que fazer. Então, no caso dela, essa ferida paterna fez isso na vida dela. Uma mulher arredio, uma mulher agressiva, uma mulher amarga, uma mulher negativa, uma mulher reclamona, uma mulher que nada, nem um anel surpreendia, nem a viagem, nem o carro novo na garagem, nada estava bom. Ferida paterna. Um exemplo, tá? Agora, um exemplo de homem com ferida paterna. Ele, enquanto era pequeno, ele via uma situação bem parecida. Uma mãe chorando o tempo todo por um pai que saía, ficava 2, 3 dias fora. Ele via a mãe olhando as latas sem comida. As comidas eram guardadas na prateleira. Cadê o arroz? Cadê a comida? E essa mãe chorando, com medo. E ele escutou a mãe rezando um dia: Jesus, Deus, não deixa os meus filhos e eu morrer de fome. Socorre nós. Ele lembra de chegar e ver a mãe rezando perto das latas lá. E o pai, cadê? E quando o pai chegava sem dinheiro e às vezes alcoolizado. Também batia na mãe. E ele lembra que o pai sempre falava: eu não quero mais você. Eu não quero mais você. Falava para as crianças, falava para a mãe: eu não quero mais você. Eu vou largar você. Dessa vez eu vou embora e não volto mais. A mãe, muito humilde, sem ter iniciativa, não tinha o que trabalhar, o lugar que eles moravam era muito humilde, muito retirado, não tinha o que essa mãe fazer. Ela estava totalmente dominada, eles ficavam vulneráveis. Ele via esse pai, que era o responsável por tudo, sumindo, voltando sem dinheiro muitas vezes, humilhando a mãe. E ele lembra que uma vez, a mãe chorando, chorando, mas uma vez foi mais forte, porque o pai chegou e falou assim: dessa vez eu achei outra mulher, eu vou colocar no seu lugar. Dessa vez eu não quero mais você. E a mãe implorando: nós temos tantos filhos, por favor. E esse pai foi. E essa mãe chorando, e ele veio e abraçou essa mãe. E com menos de 9 anos, ele ficou tentando achar palavras para confortar aquela mãe. Eu vou cuidar de você. Eu vou conseguir comida. Essa é a história desse menino. E ele teve uma ferida com esse pai. Quem é o menino na idade adulta agora? Um homem que já teve
mulheres que não sabem mais contar quantas mulheres ele teve. Ele não consegue mais contar. Quando eu perguntei quantas mulheres você já se relacionou com quantas? Não sei. Um homem que tem vários filhos com mulheres diferentes, de caráter, ele é de caráter. Caráter como? Um homem que tem intenção e cuida, manda dinheiro para todos os filhos, trabalha de sol a sol, responsável no trabalho, responsável com a empresa, mas frustrado em relacionamentos. Consciente que já frustrou muitas mulheres, que já deixou muita mulher chorando, esperando ele, e ele não voltou. Ele já magoou muita mulher. Um homem que chega na idade adulta, está vendo que agora a empresa chegou num patamar que não vai mais, a cabeça está bagunçada, a ansiedade, e encontra um relacionamento com uma mulher muito difícil, uma mulher que desafia ele, uma mulher que agora não respeita, uma mulher que não valoriza, uma mulher que não valida e que quer ser sustentada por ele, mas ele não pode aparecer. Foi essa mulher que mexeu com a cabeça, que deprimiu, gerou ansiedade, que fez ele ficar tão mal a ponto dele vir procurar. Ele veio procurar terapia. Essa mulher, esse grande problema, trouxe ele para a sessão, e na sessão, na primeira sessão, qual foi a raiz localizada? O que eu contei no começo da história. Ele se apegou com a mãe. Sabe o que ele disse agora na idade adulta? A minha mãe é meu porto seguro. Sem minha mãe não dá. A minha mãe é meu porto seguro. A minha mãe, ele não sabia, mas a mãe dele tá lá em cima no alto. Ele tem total. Ele é muito. Eu te falei que ele tem bom caráter. Então, ele manda dinheiro pro pai, ele ajuda o pai. Só que o pai nunca mais, ele disse antes da ressignificação, nunca mais que o pai dele conseguia ficar num lugar de respeito na vida dele. Falou, meu pai se apressou para me decepcionar na vida. Se apressou, foi cedo demais. Então eu mando dinheiro pro meu pai, eu mando. Porque lá na Bíblia está falando, ele me citou a Bíblia, lá na Bíblia está falando que tem que honrar o pai, eu mando o dinheiro que ele precisa. Só que ele não tem mais lugar de respeito na minha vida. A minha mãe é meu porto seguro. A minha mãezinha, sem a minha mãezinha não dá. Então a minha mãe é a mulher. A minha mãe é a mulher certa e correta. Qual outra mulher que deu certo na vida dele? Nenhuma. Por que tantos filhos espalhados em tantos estados por onde passou? Com tantas mulheres diferentes. Entende? Repeti. Não tem a mulher. A raiz desse homem estava totalmente adoecida. Uhum. Nossa, que alívio que ele teve na primeira sessão. Ele falou, é possível curar minha vida? É possível. Você tem caráter, rapaz. Você não está sustentando todos esses filhos? Ele ganha muito bem. Você tem uma empresa. Você não está sustentando todos esses filhos? Você tem caráter. Que homem que está num país e manda dinheiro para a filha em outro país? Não é qualquer homem. Você tem caráter. É que um passado desafiador marcou você com isso. Agora chegou a hora de você ressignificar, de você se equilibrar e até aprender a olhar para esta mulher, que é o pivô da tua dor, que trouxe você aqui, com um outro olhar. Né, Nayane? O terceiro DNA ensina isso. Um patamar de libertação e poder é você conseguir olhar para o problema de uma forma diferente. Olhar para o problema de uma forma diferente. Essa mulher, ela é uma peça-chave do teu processo de cura. Não significa que ele vai ter que ficar com ela, entende? Ele veio totalmente ansioso e com muitos traços de depressão já no comportamento dele, por conta, né, perdeu a identidade, não tem paz, porque a mulher está bagunçando a cabeça dele, mas ela foi um instrumento de cura. Porque você só vai buscar a transformação quando você não aguentar mais a situação. Verdade. Enquanto você aguenta a situação, enquanto você se conforma com a situação, você não muda. Você não vai mudar. Quantas pessoas que se adaptam com a dor, né, Nayane? Se adapta com a traição, se adapta com a humilhação, se adapta com a pobreza, com a escassez, se adapta com a frustração. Então fica assim, uma vida mediana, você não muda, tá assim. Quando você fala, chega, eu não quero mais isso para minha vida, então eu vou ver o que eu faço para mudar. Quando você pensa assim, o universo já começa. O universo já começa. Que foi o caso dessa pessoa. Chega, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Deus. Olhou no celular,
um vídeo da Thelma, lá de outro país. Um vídeo da Thelma falando das feridas da mulher. O problema, a dificuldade de conviver com uma mulher que tem ferida paterna. Mas antes tinha, Deus, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, me socorre, muda a minha vida. Teve isso, e de repente, um vídeo. E de repente, uma decisão e uma ação. Vou falar Uhum. com essa mulher. O que é esse negócio que você está falando? Você oferece ajuda para isso? Você faz atendimento para isso? Dê um passo, gente. Sim. Então, eu falo com Deus, eu me posiciono, eu não quero mais, o universo já manda. Deus, através de tudo, Deus usa o que quiser para te socorrer. Deus usa quem Ele quiser para te socorrer. Por isso que o terceiro DNA ensina você a não ser uma pessoa julgadora. Não ser uma pessoa julgadora, porque Deus usa quem Ele quer. Se Ele usou uma mula para falar com o homem, Deus usa quem Ele quiser. Então, o julgador, o soberbo, ele tem mais dificuldade. O humilde, que não julga, ele tem mais facilidade para ser ajudado. O socorro chega mais rápido até ele. É Certo? verdade. Tudo isso você aprende no terceiro DNA. São segredos. E até mesmo, Thelma, porque às vezes os pais ensinam a gente assim a não reclamar. A história que você contou da mulher, a primeira história que você contou, eu já lembrei de algumas pessoas que passam por casos parecidos assim, porque daí a mãe sempre é a vítima, né? E o pai nunca agrediu. No caso, ele nunca agrediu, mas ele é seco. Às vezes o pai não tem muito contato com os filhos também, mas aí aquela criancinha, aquela menininha fica vendo o tanto que a mãe reclama porque o pai não dá carinho para ela é carente, ela se sente carente, e daí ela vai ficando com esse masculino. Não sei se seria o masculino ou o feminino ferido, né? Porque ela vai começando a ficar, tipo, não feminina, ela não tem mais aquela feminilidade de mulher. Ela fica assim toda rígida, e por mais que ela atraia um homem muito bondoso, que é totalmente diferente do pai, parece que ela não consegue aceitar, porque na cabeça dela o homem é daquele jeito, e a mãezinha fala: você tem que aguentar, tanto se o homem é bom ou não. Eu tô dizendo isso Isso. porque eu ouço essas coisas, né? A gente tá. Os antigos, eles falam isso, você tem que aguentar. Não, casamento, principalmente para nós mulheres, né? Não, mas casamento é assim. E essa semana eu tava comentando, porque a gente é ensinado, né? Tem aquele casamento que é o suportado, mas tem o compartilhado. E eu, desde nova, já pensava isso. Nossa, tem um casamento suportado, tem um compartilhado, mas eu quero buscar ter um compartilhado, né? A gente vai buscando todos se desenvolver para isso. Mas acontece que tem mães que falam: não, filha, casamento é assim. O homem é desse jeito, nós temos que dar graças a Deus que seu marido ainda faz isso e te trata bem nisso. Porque olha o que eu passei, olha como teu pai foi difícil. E daí você vê a pessoa. O transtorno que você falou dessa mulher, eu conheço uma pessoa exatamente assim. Por conflitos com o pai, de ver assim, nossa, meu pai, o jeito que ele fazia com a minha mãe, muito seco. E a pessoa vai adoecendo, adoecendo e não percebe que tem que ressignificar. E outra coisa que você falou, quando você julga, você atrai, né, pra tua vida. E veio assim, a mulher começou a ter o comportamento do pai, né? O jeito que o pai fazia, ela começou a se tornar. E o homem também. Você viu que ele foi abandonado muito cedo pelo pai. E ele achou que ele não deveria. E acabou que ele, inconscientemente, acabou tendo filhos pela história. Ele teve filhos também e ele Muitos não. filhos, muitos filhos, eu falei para ele, abandonados. Você só Exato. manda dinheiro, você só manda dinheiro para esses filhos, né? Que é o que o teu pai não mandava dinheiro, né? Uhum. Agora você manda dinheiro, mas não tem, continua não tendo presença. Então, a terapia faz trazer muita clareza para a mente da pessoa, manda luz para lugares que a pessoa não tinha antes. Sabe? Sim. Aí uma pessoa comentou no vídeo, às vezes eu tenho tempo, eu vou ver lá, falou assim, ai, que explicação mais simplória. A pessoa falou, ai, que coisa mais freudiana, mais simplória. Eu não respondi ela, mas eu pensei aqui no meu coração, ei, mas é tudo muito simples mesmo. Uhum. É tão simples que as pessoas desprezam. É tudo muito simples. Sim. Quando você julga, a vida fala: ah, é? Você é melhor? Ah, você tá batendo no peito? Então tô aqui, a mesma situação para você. Faz diferente. Faz melhor que seu pai e que sua mãe agora.
E é o que geralmente a gente faz, porque a natureza humana, ela é julgadora. E nós chegamos no mundo trazendo a natureza dos nossos pais, até que nós despertamos a nossa consciência. Pai julgador, a tendência do filho ser julgador, né? Mãe reclamona, a tendência do filho ser reclamão. É assim, e a gente vem com 50% deles. Mas não é uma maldição sobre uma vida inteira, porque senão teria que anular a morte de Jesus. E não é uma maldição para a vida inteira. Esse filho doado, esse sangue derramado, é para que nós tenhamos a capacidade de nos libertar dessas maldições familiares e ter uma vida única para honrar o nosso Criador. O desafio é evoluir a vida toda. Uhum. Mas existe como a gente se libertar disso, tá? Então, os filhos de lares traumáticos, Nayane, muitas pessoas pensam assim, isso aí é balela. Isso que a Thelma está falando é balela, porque eu conheço a família daquela pessoa. Uhum. Eu conheço. Culto direto, missa todo domingo. Gente honrada, gente honesta. Não tem motivo, não, para aquela pessoa ser daquele jeito. Aquilo lá é falta de vergonha na cara mesmo. Eu já ouvi isso. E pessoas já me contaram isso na sessão, que pegavam ela e colocavam ela na parede e falavam, cria vergonha na cara. Olha a família de onde você veio para você estar fazendo isso. Você não tem vergonha na cara? E dentro a pessoa está chorando e não poder contar o que acontecia nos bastidores da família. Não pode contar. A pessoa carregar aquilo ali dentro dela, não poder contar o que acontecia nos bastidores, de ouvir o pai ameaçar ou de ouvir a mãe chorando à noite, escutar na casa de madeira a mãe chorando, tendo que ceder para o ato sexual, ouvindo humilhação, comparação. Você não tem querer, não. Você não tem querer, não. E a pessoa com 8, 9 anos ouvindo isso. Isso também é trauma, gente. Sim. Isso também é trauma. E no outro dia acordar a mamãe sorrindo. Nunca Uhum. contava, a mamãe nunca contava. E a pessoa, a criança ia percebendo, escutando, e a mamãe sorrindo. Isso também gera trauma. A mamãe sorrindo, disfarçando, entende? Também gera trauma. Tanto isso quanto aquela mãe que tudo o que acontece na vida de casal vai contar para os filhos. Ai, seu Uhum. pai. Ai, eu não aguento seu pai. Olha, você não tem ideia de tanto que seu pai me faz sofrer. Teu pai não reconhece nada do que eu faço. Teu pai me ameaça. Teu pai não é bom do jeito que vocês estão vendo aqui, não. Quando tá só eu e seu pai, ele me culpa por tudo que vocês fazem de errado. Vocês não têm ideia do que eu aguento com esse homem. Então, isso também está gerando traumas. Ela está passando a percepção dela de mulher, de fêmea daquele macho para os filhos. Os filhos, eles não entendem e eles não precisam escutar essa visão de fêmea para macho. Os filhos precisam só da visão de filho para pai. Acontece que a gente mistura tudo isso dentro de casa, não é? O pai Aham. dá indireta para a mãe, o pai dá indireta da comida ali na mesa, na frente dos filhos, a mãe já dá um chega para lá no pai e já fala para os filhos também, ó, vai ser que nem ele? Vai ser que nem ele? Não muda não para você ver. Você não vai encontrar uma besta para você casar que nem eu não, tá? E olha, eu não sei até onde vou aguentar não. Qualquer dia eu não amanheço mais nessa casa aqui. Teu pai vai ficar rodado. Quantas vezes, né, que a família inclui os filhos naquele conflito, né, de pai e mãe, inclui. Você vai fazer que nem a sua mãe? Vai levar na cara. Faz que nem a sua mãe para você ver. Você não vai Uhum. encontrar um besta que nem eu, não. Menina, você não vai encontrar um besta que nem eu, não, tá? Faz que nem a sua mãe. Às vezes o pai vai corrigir uma filha que está mais com um comportamento mais arredio, ali na adolescência, que já está toda confusa e revoltada com essa família, porque ela está vendo que tem outras famílias diferentes, que são educadas, que são amáveis, e ela está naquela revolta da adolescência, que é quando a gente começa a modelar o mundo, começa a comparar a vida da gente com a vida dos outros. E aí esse pai, achando que vai fazer uma correção, né, poderosíssima, vem cá, menina, por que você está com o queixo duro que nem a tua mãe? Fica respondendo assim para você ver. Eu não vou te quebrar o queixo porque eu não sou homem disso. Tá? Você vê o que a sua mãe faz comigo. Só que eu vou te falar uma coisa: você vai arrumar quem quebra teu queixo logo ali fora. É uma maldição que ele está colocando na vida dela.
Essa menina, depois, essa menina, ela pode entrar num relacionamento que ela apanha e ela fala, ela tem muita raiva desse pai depois, falar, ó, é o que ele falou, é maldição dele. Ou ela pode entrar num relacionamento, gente, é muito variável, porque depende da percepção. E ela será a agressora dos homens, porque eu não vou deixar acontecer o que o meu pai falou. Então, eu prefiro bater antes. Eu prefiro bater antes. Homem começou a encrespar comigo, eu, ó, e largo pra lá. Aquela mulher que vai passando homem, homem, homem. E é uma maldição, uma palavra que às vezes o pai colocou ali, que gera um trauma numa hora muito tensa, olho no olho. Eu não vou te bater porque eu não sou homem disso. Mas você vai encontrar um homem para quebrar teu queixo logo ali. O que que ela pode perceber? Tô ferrada. Aí ela arrumou o primeiro casamento, aquilo entrou na mente, o homem agride ela, ela aceita, fica apanhando muito tempo. Ou ela vai virar uma casca grossa. É mesmo. Sabe? Eu atendi uma menina uma vez que ela disse que todos os meninos tinham medo dela. Quando ela tinha 15 anos na escola, todo mundo tinha medo dela. Eles até chamavam, bater no ombro dela assim, falavam, ó, menino, falar pra ela, ô, me ajuda a dar um jeito lá, aquele menino tá mexendo comigo. E ela ia lá. Ela ia lá. Aí ela trouxe para a sessão o seguinte, ela falou assim, meu pai falava para mim que eu ia encontrar sempre gente para quebrar a minha cara, que eu era muito queixo duro. E eu falei, o quê? Isso não vai acontecer com a minha vida, não. Antes de quebrar a minha cara, eu quebro a cara das pessoas. Entende? Eu não vou deixar. Ele tá pensando o quê? Eu não vou deixar isso acontecer comigo, não. E ela se tornou uma quebra-osso na escola. Sim. Sabe? Aquela mulher que quebra tudo, que é a menina que vai para a diretoria toda semana, a que teve a maior dificuldade para concluir os estudos, e que depois casou com quem? Quem que uma mulher dessa pode atrair para a vida? Um homem banana. É. Ela pode atrair para dar certo. Ela precisa de um homem banana que ela faz. Pss, ele fica quieto. Agora, quem está entrando na live agora pode falar assim: essa mulher falando contra as mulheres, isso é uma vergonha. Teve algumas mulheres que viram o vídeo lá, falou: pronto, não bastasse o preconceito que tem contra as mulheres, agora vem essa terapeuta falando mal das mulheres. Não é falando mal, é explicando o que os traumas da infância, dependendo da percepção, vão fazer o comportamento e a ação. E esse comportamento e ação, ele pode levar a pessoa para um alvo tão diferente na vida de tudo que ela pode ser, né, Nayane? Sim. Essa Exatamente. mulher mesmo que veio para terapia, Nayane, ela descobriu por que ela estava sofrendo, que ela estava sendo o macho do relacionamento, né? O quebra-osso, e o marido banana, pedindo tudo para ela, indeciso. O que ele faz com o serviço? O que eu faço? Me ajuda aqui. O homem não tinha força nem coragem para trocar uma lâmpada. E ela reclamando. Ah, sai daqui, você já demorou demais. Que medo de choque, o quê? Eu sei mexer nesses fios aqui. Não precisa desligar nada, não. Sai, empurra o homem para lá, o homem já quase cai, sai catando cavaco no chão, vai lá e troca a luz sem desligar mesmo, porque já sabe pegar nos fios, e vai se transformando cada vez mais a mulher macho do relacionamento. E chega uma hora que vê que a vida trava, porque fora da postura não dá, gente, vai indo cansa. Essas mulheres que se transformam na mulher masculina e deixa o homem feminino, elas cansam, porque não é a postura da mulher, né? Não. Não é a postura da mulher. A mulher pode ser brilhante, ela pode ser famosa, ela pode ser uma pessoa que atua, que encontrou um lugar no mundo. Ela sempre será aquela mulher que é feminina dentro, quando curada, que quer, que deseja um homem com um masculino curado do lado. Né? Sempre vai ser assim. Não tem essa coisa, foi ganhando dinheiro, foi ficando famosa, foi ficando isso, foi ficando aquilo. Não precisa mais de homem. Precisa, porque completa. O homem é a segurança, o homem é a proteção que a mulher quer. Né? O homem é o complemento da plenitude para que haja abundância de verdade em todas as áreas. Por mais que uma pessoa fale, eu não preciso de homem para minha vida, eu tenho tudo, e estou bem, não está bem. Não está bem. Então, por quê? Deus fez assim, se completa, né? Tem uma completude e uma plenitude no feminino e masculino. As duas energias se completam. E quando o homem fica feminino, pesa para a mulher masculina pesa para o homem com o feminino doente, com o feminino, o homem que tem uma ferida com a mãe, ele vai fazer muita mulher sofrer,
vai fazer muita mulher sofrer, porque inconscientemente só a mãe vale para ele. E a mulher que tem ferida com o pai também vai fazer muito homem sofrer, porque ela perdeu o brilho. A mulher que tem ferida com o pai, ela não enxerga mais que tem possibilidade de existir um homem que faça diferente, que seja responsável, tá? Depende muito das percepções também. Tá Aqui. fazendo sentido para vocês? Coloque aqui. A Cristiane falou aqui, ó, podemos ressignificar com a mesma pessoa mais de uma vez? Podemos sim. Nós Uhum. evoluímos. Ou eu não sou hoje quem eu fui ontem. Talvez hoje eu atinja um padrão de evolução que eu vou saber ser mais assertiva na minha ressignificação. Uhum. Eu posso ressignificar uma coisa que eu ressignifiquei 2 anos atrás. E agora eu ir num detalhe que é o que estava faltando para minha cura. Quando você ativa a sua consciência, você tem essa grande arma poderosa a seu favor, que é a ressignificação. Você pode ressignificar quantas vezes quiser a mesma coisa. Cada vez você pode ter uma nova visão, uma nova versão do assunto. A Silvia falou assim: aqui tem essa ferida com o pai. Exemplo, sempre se relaciona com homens, namoro, casamento, ela colocou entre aspas, semelhantes ao pai, ou tende a ter uma dependência emocional no esposo ou namorado? Depende. É o que eu falei, depende da percepção da mulher. Uhum. Ó, numa família com 5 filhas e um pai traidor, abusador, alcoólatra, agressivo, pode ter 5 comportamentos diferentes dessas filhas. Porque é Uhum. como eu percebo. Entende? Uhum. Se Sim. eu percebo, se eu fico com mágoa, eu fico com rancor desse pai, eu vou moldar em mim um comportamento. Se Uhum. eu fico com muito medo e eu desacredito que existe homem bom, eu vou moldar um comportamento. É. Se eu fico com pena, ai que dó, meu papaizinho é tão bom, ele nunca bate em mim, ele ameaça a minha mãe, mas ele não bate, tadinho. Se o meu pai parar de beber um dia, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, que ele vai ser um homem bom, porque só falta isso. Se eu tenho essa percepção na família, eu vou ser a mais abençoada. Eu não estou julgando, eu estou tendo compaixão. E às vezes eu tenho só 8 anos e já tenho essa visão. Uhum. Às vezes eu tenho só 8 anos e já consigo ter. É muito individual isso, É. tá? Por isso que, conforme, conforme nós percebemos o assunto, o poder que aquele assunto vai ter dentro da gente. Para doença física, emocional e espiritual, ok? É. Conforme eu percebo, é o poder que aquilo vai ter dentro de mim. Dentro de um restaurante com uma travessa de maionese azeda, 60 pessoas podem comer. Só 10 pessoas, às vezes, vão precisar ir para o pronto-socorro. Umas Uhum. 15 vão ter vômito, dor de cabeça. Dentro dessas 60, pode aparecer umas 10 ou 20 que, ó, tava estragada a maionese? Nem vi. Tava estragada? Nem vi. E assim é com os assuntos da vida. Depende da percepção, depende da resistência, depende já da sua construção, do que você veio trazendo. Uhum. Porque nós não começamos a existir quando nós nascemos ali no útero. Quando o pai fecunda o óvulo e quebra a primeira célula, reproduz. Nós já existíamos antes. E esse antes, ele já tem a nossa identidade. Uhum. Tá? Então Bem. depende da minha identidade. Eu falei que um dia eu contei que eu sempre fui uma criança autofeliz. Eu tive depressão quando pequena, quando era humilhada, quando apanhava na cara, quando passava fome, quando eu fui uma criança que desenvolveu uma obesidade assustadora em um ano. E as pessoas, eles não queriam que eu brincasse com eles na escola, que eu não, eles não me queriam quando a professora na educação física ia repartir a turma, nenhuma turma me queria, porque eles não viam em mim algo que pudesse ajudar as crianças de 9 anos, 8, 9 anos. Eu não quero a Thelma. Não, põe a Thelma lá. Põe a Thelma no outro grupo. Quando a gente ia correr no asfalto, tinha uma escola assim muito humilde, e a educação física tinha que ser uma corrida ali no asfalto. E aí era de dupla ou às vezes de trio. Aí separava lá os 30 alunos, ia separando de 3 em 3. E eu já várias vezes escutava as pessoas falando: põe a Thelma para correr ali no outro trio, põe a Thelma ali com a outra pessoa. Porque a Thelma é gorda, a Thelma é lenta.
e ela vai sabotar a gente não vai conseguir. Mas, então, nesses momentos, eu tinha um período de tristeza. Mas eu lembro que rapidamente, qualquer coisinha boa que acontecesse, sabe? Um professor, uma professora misericordiosa que passava e falava assim: Oi, menina, alegrava meu coração de novo. Então, uma criança autofeliz. Uhum. Eu ficava triste, porque é ruim escutar isso, mas o período da tristeza era muito curto. Eu era autofeliz, eu não entendi por quê. Só agora, depois de velha, né, depois de vó, eu estou entendendo e aprendendo o que é ser autofeliz. É uma capacidade interna da gente. A gente já vem com isso, é de fábrica. Fica triste, mas fica feliz muito rápido. Fica chateado, decepcionado com alguém, mas é muito rápido para sair disso. Não tem pressa em amaldiçoar, em julgar. Não tem necessidade de se afastar urgente de quem está fazendo mal. Então, é uma característica. É individual. É. E muitas pessoas nascem em famílias, passam por abusos, por vidas difíceis, situações desafiadoras, e elas nascem e crescem daquela família ali, sempre com uma bandeira. Eu vou fazer diferente. Uhum. Vai ser diferente. Eu vou mudar essa história. Eu sinto muito pelos meus pais. Essas pessoas, elas conseguem ter sucesso, Nayane. Muitas delas vão vir para o terceiro DNA, porque são aquelas pessoas que já estão tendo sucesso. Mas elas descobrem que dentro dela tem um potencial, Nayane, que elas podem fazer um sucesso de arrebentar. Elas são Uhum. bondosas, elas são generosas. O passado difícil delas fez elas escolher que elas querem ser do bem, que elas querem ser luz. Quando elas descobrem o terceiro DNA, esses advogados que estão vindo aqui, você, médico, médica, advogado, professora, pessoa, empresários, vocês vão vendo peraí, se eu já sou do bem e eu já estou nesse patamar, quer dizer então que se eu ativar realmente a minha identidade, eu vou transbordar muito além, eu vou ser muito mais abundante? Sim, porque desde pequeno, apesar de tudo, você já escolheu ser do bem. Uhum. Imagina potencializar isso. Sinaliza aqui se você está entendendo. Sinaliza aqui. Dani, Vinícius, se vocês ainda estiverem aqui, eu sei que nesse horário as pessoas passam muito. Vão passando, vê um pedaço, sai. Se vocês ainda estão aqui, vocês que estão, sinaliza aqui se vocês estão entendendo isso. Que você já pode ser uma pessoa boa, de sucesso, mas ativando a sua identidade, você vai transbordar. Você vai de verdade se conectar com toda a abundância. Você vai entender como é fácil se conectar com tudo. Você vai entender que tudo de melhor já existe, tudo que você quer já existe e tudo que você quer já é seu. E aí tem um processo para você se conectar com tudo isso. Existem leis. O terceiro pilar ali do terceiro DNA, que é o pilar da espiritualidade, fala das leis do sucesso e da abundância. Existem leis universais que, quando você toma posse dela, você se torna imparável. Inclusive, você aprende a perder o medo de ser abundante e próspero. Quebra crenças limitantes, paradigmas, É. formas erradas de olhar para o dinheiro. Pessoas que são católicas, praticantes e fervorosas, pessoas que são evangélicas cristãs, têm muitas travas internas que eles não sabem, não se dão conta. Tem muitas travas com relação a dinheiro, muitas crenças colocadas dentro de si com relação a dinheiro. E isso não deixa prosperar como merece, como pode, tá? Sim. A Silvia falou, a que tem essa ferida com o pai, exemplo, sempre se relaciona com homens, namoro, casamento. Será que é mesmo que você leu? Semelhante ao pai. Ou tem a ver com uma dependência emocional? É o que você leu, né? Para mim. Então, depende da percepção. É toda essa resposta que eu dei, Silvia. Depende da percepção. Tem umas que elas vão repetir o comportamento do pai e tem outras que não. Elas podem atrair um homem que repete o comportamento do pai, porque depende da percepção. Geralmente, as mulheres que têm total descrença com o homem, o pai é o primeiro homem da vida de uma Uhum. pessoa. O pai é o primeiro homem na vida de uma mulher. O pai é o primeiro e mais importante homem da vida de um homem. Por isso que Uhum. quando um homem tem frustração e decepção com o pai,
ele fica fraco na terra. Uma Uhum. mulher que tem decepção e frustração com o pai, ela perde a esperança inconsciente, tá? Tudo no inconsciente. Que existe homem bom, então ela só vai atrair os homens ruins. Sim. Se o meu pai, que é o meu pai, não prestou, o que eu vou encontrar na Terra? Se o Uhum. meu pai não prestou, se o meu pai fez isso, aí depois que essa crença está instalada, só vai atrair homem lixo. Só vai atrair homem machucado, ferido. Uhum. Ah, mas e depois que ela atraiu o homem machucado e ferido, não tem mais acerto? Tem. Quando eles chegam num ponto de dor que eles não aguentam mais, pode vir os dois para terapia, os dois se curam. Porque ele pode estar sendo lixo, ele pode estar sendo, mas não significa que ele é, Uhum. tá? Ele pode estar representando o comportamento de um homem Uhum. que não tem valor, mas todo ser humano tem valor, todo ser humano tem centelha divina. Todo ser humano é digno de ressignificação e reprogramação. Todo. É incrível isso. Eu sempre tive uma grande admiração pelo meu pai e eu atraí um marido com características muito parecidas com a do meu pai, porque era essa crença que eu tinha de homem, de ter cuidado. E até o mesmo problema que era o meu conflito de escassez, de ver meu pai trabalhando demais, ralando demais, eu tive essa crença. Eu atraí um marido que vem de uma família que também tem a mentalidade de que o trabalho tem que ser tudo muito trabalhado, é tudo com muito esforço, é ralado e tem aquela dificuldade. Eu via meu pai sempre ralando para conseguir fazer o melhor pra gente. Eu falo assim que nunca me faltou, porque eu via o tanto que ele se desdobrava, só que às vezes aquilo até me incomodava de ver ele trabalhando tanto para nos não deixar faltar nada, né? E eu admirava muito ele, assim. Eu atraí um marido. É incrível que depois você vai vendo como que encaixa. Era essa percepção que eu tinha de um homem que trabalhar Isso, muito. isso é o programa, Nayane. Esse é o programa que é colocado. A nossa infância, ela instala um programa, porque nós aprendemos tudo o que vemos. Não é o que fala. A gente aprende o comportamento. E esse comportamento que está ao nosso redor instala um programa. E é inconsciente. E esse programa instalado vai fazer a gente atrair tudo para replicar o que a nossa família viveu. A gente Aham. atrai todas as situações e pessoas necessárias para que seja replicado, que a gente viva de novo o que a nossa família viveu. Uhum. Por que que quando a gente desperta a consciência, quebra esse negócio? Quebra esse encanto. Ah, Aí fala, encerrou o ciclo, encerrou a maldição, porque despertou a consciência, sim. entendeu o mecanismo. Por isso que enquanto eu falo, se você nunca consegue mudar o que você não entende. Como que E você vai mudar o que você não compreende? Como que você vai colocar um resultado numa conta que você não compreende? A dinâmica dela não sabe resolver ela. Quando você entende, compreende, você muda facilmente, é maravilhoso. A né? Keila tá dizendo que eu fiz isso com a minha vida porque meu pai era tão desconfiado da minha mãe e eu era assim também. Até que meu marido me traiu assim como meu pai. Meu pai traía muito minha mãe. Uma Repetir, repetição de ciclo, né? repetição. A Salete está falando, e o pai que só trabalhava, não tinha tempo para nada, só cobrava que todos fossem também do mesmo jeito, amargo. Esse é o adjetivo. Esse é o adjetivo. O pai que só trabalha, ele não sabe ensinar diferente. Olha, a pessoa, Salete, a pessoa só externa, ela só externaliza o que ela tem dentro. Como que um pai que só sabe trabalhar vai conseguir ensinar diferente para os filhos? Ah, Thelma, mas eu conheço um homem que trabalhava, mas falava, filho, vai lá e estuda. Tira um tempinho para estudar para você não repetir o sofrimento do pai. É um pai que já teve um nível de consciência maior. Mas ninguém consegue dar o que não tem. Um pai Exato. que só trabalha, não tem tempo para nada e cobra dos filhos que os filhos têm que ser igual, é porque aquele pai só tem esse nível de compreensão, Salete. Cabe aos filhos se curar quando chega agora diante de um conhecimento desse. Agora, se quer fazer, não quer continuar sendo como pai, a primeira coisa que tem que parar é de julgar, é ter compaixão, entender que ele é limitado, ninguém dá o que não tem, ninguém consegue
dá o que não tem, a gente só dá o que tem dentro da gente. Então, ele só passou para o filho o que o pai passou para ele, o que ele vem trazendo da família dele. Muita Certo? gente conectando com as histórias dos pais, reclamando um do outro, né, para os filhos. Muita gente falando aqui, nossa, tô lembrando do meu lar, da minha família. Acontece muito, gente. Isso aí eu acredito que acontece muito. Eu lembro da minha mãe que falava assim, que ela. Eu não sabia que eles tinham conflito, eu fui saber depois de grande. Depois de adulta que eu fui saber que eles tinham conflitos. Porque ela falava que jamais queria. Ela cresceu sem pai. E ela falava que ela jamais queria que as filhas dela passassem por isso. E ela aguentou tantas coisas, assim, porque meu pai antes, ele bebia, ele era. Hoje ele é diácono, né? E tal. Ele é uma pessoa que eu só conheço a versão boa dele. Eu não conheço essa versão. Não que ele não era bom, mas ele tinha, né, essa questão com a bebida. Então, a mulher fica mais carente, porque ele ficava. O negócio dele era beber, né? Era esse vício. E eu lembro dela falando isso, que por ela não ter tido pai, e eu lembro até o último dia da vida dela, ela sempre tinha essa carência, ela queria muito ter conhecido o pai dela, né? Ela sofria muito. E eu acho que eu te mandei uma cartinha que ela até uma vez ela deixou aqui, agradecendo ele, porque meu pai é 17 anos mais velho do que ela. E ele tratava ela, às vezes, assim, como. Até como uma filha, o jeito, os comportamentos dela como uma filha, assim. Ela falava assim: sou muito grata a Deus pelo marido que eu escolhi, pelo pai que eu escolhi para as minhas filhas. Que era o meu sonho ter um pai igual você. Ela tinha um sonho e ela atraiu um pai, assim, pra gente e tal. E eu não sabia que ela tinha conflitos, né? Depois de adulta, que ela foi me contar algumas coisas que ela tinha e que, inclusive, fez muito sentido daí, quando eu fui descobrir por que eu tinha falta de pai por carência, às vezes, que ela viveu lá na gestação. Isso. Nayane, você está entrando num assunto tão delicado, porque tem casal que eles têm o conflito deles e eles são diferentes. Eles não contam. Eles não Aham, contam com os filhos, só que muda o comportamento deles com os filhos. uhum, Entende? A mãe nunca vai deixar o filho saber que o pai está traindo ela. Só que ela vai ficar depressiva, chorosa, nervosa, irritada, impaciente. O pai nunca vai contar para os filhos que a mãe está traindo ele ou que ela tem um outro tipo de problema. Ele, ele não vai contar para os filhos, só que ele vai ficar um homem diferente com os filhos. Então, a variável é tão grande, uhum. por isso que eu digo, todos precisam fazer terapia. Pra fazer. Todo lar traumatiza, gente. Todo lar traumatiza. Por muitos anos eu não tinha esse conhecimento e autoridade para falar isso. Eu tive que estudar, buscar conhecimento. Eu falava, muitos lares traumatizam, muitos lares traumatizam. E eu não podia tirar base pelos meus atendimentos, porque todas as pessoas que me procuram já são as pessoas que têm problema, né? E eu não atendo todo mundo, eu não atendo o mundo inteiro. Então, Uhum. eu não podia tirar base. Então, eu falava: olha, muitos lares são traumáticos. E eu fui buscando mais conhecimento. E fui comprando mais conhecimento de pessoas que fizeram estudos, pesquisas. E hoje eu posso afirmar para você, como especialista em reprogramação, eu afirmo para você: todos os lares traumatizam. Eu sofri os traumas da minha família, da minha criação. Eu trouxe traumas para os meus filhos. Os meus filhos estão traumatizando os filhos dele, porque nós somos seres que estamos em constante evolução. Nós não somos perfeitos. Então, como Sim. nós somos seres emocionais, gente, nós somos seres emocionais, nós somos as únicas pessoas, né, entre a criação, os únicos da espécie que sabe que vai morrer. Nenhum dos animais sabe. Tem animais que sentem, eu já vi. Tem Uhum. animais que sentem no corredor da morte, sente a aflição, sente o cheiro, né? O boi fica muito nervoso no corredor da morte, ele sente o cheiro dos outros, eles escutam o som do outro que está morrendo. O bode sente quando ele está indo para a morte, então ele ajoelha, ele fica indo de joelho, ele não quer ir. Eles sentem na hora, né? Mas não sabem a vida toda. Nós sabemos a vida toda. E como somos seres emocionais e sabemos que vão morrer, que não vão viver para sempre, isso já gera uma série de comportamentos. Então, nós
estamos o tempo todo tendo comportamentos que depende do que a gente está percebendo, do que a gente está sentindo, sabe? O que eu estou pensando, aí o meu comportamento vai mudando. E por mais que eu sou boa, por mais que eu sou cristã, por mais que eu prezo pelas coisas boas, eu sou um ser emocional. O que eu percebi hoje? O que eu senti hoje quando essa notícia chegou? Que comportamento que eu tive? Ai, foi um comportamento errado, acabei traumatizando. Será que eu traumatizei? Será que eu não traumatizei? Então, todos nós estamos em constante evolução, somos seres emocionais, reagimos de acordo com as informações, com os acontecimentos, e essas reações, muitas vezes, está causando trauma nas pessoas que vivem do nosso lado. Trauma de maior, de menor grau, trauma pequenininho, que às vezes daqui 2 semanas a pessoa se cura, traumas que às vezes a pessoa vai carregar 5, 10, 15, 20 anos, tá? Talvez eu estou criando conflitos e colocando gente dentro do meu conflito. Quantas pessoas boas, gente, de coração bom, com fé, elas têm fé, elas lutam, elas acreditam em Deus, mas elas criam conflito e jogam todo mundo na panela do conflito. Quantas pessoas, né, Nayane, que creem em Deus, que professa, que fala, né, eu sou de Deus, eu sou cristão, eu sou cristã, e são sinceras, mas elas têm tantas dificuldades com emoções, elas criam um panelão assim, ó, e joga a família toda, e joga irmão contra irmão, e joga os filhos na maior bagunça. Esse tempo uma pessoa veio para uma sessão de terapia e falou, pelo amor, me ajuda. Pensa, a minha mãe é uma mulher religiosa, ela tem um coração bom. Se você sentar, as pessoas que sentam para conversar com a minha mãe, sai falando que ela tem que ser canonizada, ela tem que virar santa. Você não tem ideia como que ela ajuda as pessoas. Mas dentro da nossa família, eu não posso nem deixar o meu marido conversar com a minha mãe, porque daqui a pouquinho ela tá falando de mim, comparando eu com a minha irmã e falando coisa que o meu marido nem tinha percebido, e daqui a pouco ela tá falando do marido da minha irmã e colocando meu marido contra o cunhado. Dentro da nossa família, a minha mãe faz um caldeirãozão e coloca a gente facinho, facinho. Basta começar o arrecadamento para a festa de final do ano, que ela já fica, ó, fulano já contribuiu, tá? R$ 180 esse ano, R$ 180. Eu quero ver você, porque o teu marido tá aí, ó, com tênis de marca, tênis novo, tá? Você não vai deixar o seu marido desfazer da nossa festa de final de ano. A mãe nem percebe que vai colocando todo mundo no caldeirão e fazendo uma confusão. Sabe? Então, às vezes, nós não basta falar, não basta você falar, eu amo Deus, eu sou católica, praticante, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Você precisa trazer consciência dos teus atos, das suas ações, do que você está gerando, do que você está fazendo, o que você está criando. Ok? Se cobrar, né? O terceiro DNA ensina isso, a gente ter a consciência, opa, percebi que eu agi assim, se tiver, já resolve ali logo, se tiver como, se não, coloca ali na lista, preciso de resolver isso, mas é uma consciência também pra gente não ficar se julgando, ficar com aquele... Traz tudo muito pro centro, gente, como se perdoar também, se você viu que você traumatizou, fez alguma coisa, e o principal é isso, trazer a consciência mesmo, não é que a gente vai ser pessoas santas agora, não. A gente percebe no que a gente deu um vacilo, no que a gente... Ou se alguém... A gente deixou ser afetado por alguém e resolve isso. Daí não vão ficar adoecendo por conta dessas coisas. A Cris falou assim... ouvi os dois lados. A Silva tá dizendo, ai meu Deus, Thelma e Nayane, isso da menina que a Thelma falou que batia em todos, eu vi muito na escola e depois no meu trabalho com as crianças. Ela também viu assim. Tem a criança a menina que bate em todo mundo, né? E às vezes a família vai corrigir ela e maltrata mais, porque a correção ela é sentida pelo coração. Toda vez que você vai corrigir alguém que você fere, que você humilha, essa correção ela vai ser negativa, efeito negativo na pessoa. A verdadeira correção, ela só se torna positiva quando você toca o coração. Quando não tem humilhação, quando não tem invalidação e menosprezo. A verdadeira correção é aquela que você toca o coração.
Você não está com raiva, com ódio, não quer humilhar e nem menosprezar. Quantas vezes nós, como pais inconscientes, nós humilhamos a criança? Olha o que você está fazendo! Que coisa mais feia! Ninguém gosta de menina assim como você. Uhum. Ah, vocês não têm ideia do que isso causa num ser. Ai, mulher, que coisa feia você falar isso, que vergonha sair com você desse jeito. Ai, homem, parece um ogro. Ai, senta direito, arruma essa camisa, parece um ogro. Uhum. Essa barrigona. Esse tipo de correção só distancia, só fere, só magoa, só adoece. Verdade. E muitos pais querem corrigir comportamento de filho assim, né? A Silvia está falando, eu disse que essa fala da Thelma, que somos o completo um do outro, homem e mulher. Isso. Ai, que bom se desse tempo de ler tudo, né? É. Mas a minha cliente já está esperando, gente, e ela tá lá essa uma tá na Filadélfia. Eu acredito que é Filadélfia e ela tá esperando. Tá bom? Pessoal, não consegue ler hoje todos. Nossa, tem muito Não comentário. dá. Gente, segunda-feira, tá? A gente volta. Muitos assuntos aqui, gente. O pessoal se conectou demais com as histórias. Segunda-feira a gente volta, tá? De segunda a sexta temos o projeto aqui, são aulas gratuitas, que acontece às 9h29 no horário de Brasília. Segunda-feira a gente volta com mais conteúdos. Se vocês quiserem dar sugestão de temas, pode falar comigo ou com a Thelma. A gente traz assuntos, tá? Que vocês estão aí querendo saber mais. Então, gratidão, Thelma, gratidão cada um que esteve aqui na live com a gente. Compartilhem a live. Lembrando, Nayane, que é bom eles compartilharem, tá? E os comentários de vocês, todos vocês que sentiram no coração, vai ali na live postada, tá? No meu canal, Thelma Mendes, aqui no meu Insta, vai ali, deixa seu comentário, porque só de você deixar o seu comentário, chama a atenção de outras pessoas para vir para a live. E quando elas vêm, você já sabe que ela vai ser abençoada. E você já sabe também que a bênção promovida para outro vem para você, vem para sua vida. Então faz o que você puder para passar essa corrente do bem para frente, tá? Se inscreve no canal Thelma Mendes Oficial lá no YouTube, porque lá você consegue mandar essa live para as pessoas que não têm Instagram. Tem muitas pessoas que não têm, que não podem ter, gente, que são proibidas de ter por religião e por outras questões. Então vai no YouTube, o canal Thelma Mendes, pega lá essa live quando for postada e envia para as pessoas, tá? Para você continuar a corrente do bem. Isso, e pessoal, nós vamos também, já vou dar um spoiler aqui, porque vai abrir vagas para quem quiser participar da imersão sobre cheiros. Pode falar, né, Thelma? Já pode divulgar. A gente Já pode falar, né? Já pode falar que vai ter uma imersão agora, tá? Vai ser dia 13/4. Eu vou fazer uma imersão, uma super aula com aprofundamento sobre essa questão. O cheiro que atrapalha a tua vida, o cheiro que revela como está a sua saúde. O que o cheiro tem a ver com a saúde do corpo, das emoções e até espiritual. Uma imersão só sobre esse assunto, para quem realmente quer aprender sobre isso. Vai ser no dia 13/4 e já já vai abrir a inscrição. Isso. Então só vem para a aula, só vem para o aulão, para a super aula, quem realmente tem intenção de aprender sobre isso. Sobre tá? Então já vai ficando esperto aí, porque já já vai abrir a inscrição. Segunda-feira, gente. Gratidão. Gratidão, Thelma. Até mais. Gratidão.